Olá, amigos concurseiros, candidatos ao exame da OAB e aos concursos públicos em geral em que se cobra conhecimento jurídico. Eu sou Rodolfo Moura e este é o canal De Cabeça. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui vamos mergulhar, literalmente, de cabeça, nos informativos dos tribunais superiores, STJ e STF. O objetivo deste canal é trazer para você, de forma descomplicada e bastante acessível a todos os que nos acompanham no nosso canal, os informativos. Dentro dos informativos, os julgados com maior potencial de estar presente na sua prova, no seu exame, no seu concurso. Vamos lá? E o nosso tema neste vídeo, ele está ligado ao ramo do direito administrativo. Aqui, neste julgado, ele é representado pelo RESP, Recurso Especial, número 1.506.932, originário do Paraná. Foi julgado pela segunda turma e está presente no informativo 687 de 2021 do STJ. A importância maior deste julgado é que houve uma readequação de entendimento. Sim, o posicionamento do STJ vinha em um sentido, um determinado sentido, e foi modificado neste julgado para se readequar. O STF publicou um julgado antes, alterando o posicionamento, mudando a rota de posicionamento que era do STJ. O STF se posicionou em outro sentido. Agora o STJ, num outro julgamento posterior ao do STF, está readequando para ficar no mesmo sentido do julgamento do STF. O STF trouxe esse assunto no recurso extraordinário número 636.553, originário do Rio Grande do Sul. A pergunta que fazemos aqui, que sintetiza o núcleo do nosso julgado, a ideia central, a ideia principal, aquela que você tem que levar com você para a sua prova, para o seu exame, que isso vai fazer toda a diferença, a pergunta é a seguinte: os tribunais de contas, eles por acaso, eles estão sujeitos ao prazo de 5 anos para julgamento da legalidade do ato de concessão de aposentadoria, reforma e pensão? Esse prazo comum aí de 5 anos, ele incide também sobre os tribunais de contas para que julguem quanto à legalidade do ato de concessão da aposentadoria, reforma ou pensão? Sim ou não? Fica comigo nesse vídeo, vamos mergulhar juntos nesse assunto que o STJ nos responde ao final. Meus amigos, antes de adentrarmos propriamente ao mérito desse julgado, permitam que eu traga para vocês algumas regras afetas a esse assunto. Uma delas é a súmula vinculante número 3. Permitam aqui a leitura, por gentileza. Olha só. Súmula vinculante número 3 do STF. Nos processos perante o Tribunal de Contas da União, asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação de legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão. Então, em suma, a súmula vinculante número 3 está dizendo que, via de regra, a apreciação de legalidade feita pelo Tribunal de Contas, ela não está sujeita à ampla defesa e ao contraditório. Ela não se submete a esses princípios. Por quê? Porque o Tribunal de Contas, ao fazer essa análise de legalidade, ele está exercendo uma competência constitucional, para o qual não se prevê direito de defesa, apenas a análise é feita pelo tribunal. E há exceção a isso? Sim. O próprio STF, na sua jurisprudência, construiu uma exceção a essa regra. Isso valia antes dessa mudança jurisprudencial, vinha sendo regulamentado dessa forma. Quando o Tribunal de Contas da União ultrapassava o prazo de 5 anos sem analisar a legalidade do ato de concessão de aposentadoria, reforma ou pensão, quando era ultrapassado esse prazo de 5 anos, essa análise feita pelo Tribunal de Contas, ela tinha que se submeter à ampla defesa e ao contraditório em favor do beneficiado pela aposentadoria, reforma ou pensão. Então, o particular, quando essa análise será feita em prazo superior a 5 anos, ele passava a ter o direito de defesa, a ampla defesa
e o contraditório na análise que o tribunal fazia da legalidade da aposentadoria, reforma e pensão. Era a única exceção permitida, não estava permitido, não estava isso assentado em nenhuma regra, em nenhuma lei, em nenhuma súmula, mas o próprio STF construiu essa exceção. Isso foi superado porque atualmente essa jurisprudência ela mudou e nós vamos ver isso agora. Bom, e uma outra normativa que temos que observar é a que está presente no artigo 1º do Decreto-Lei 20.910 de 1932. Esse decreto ele é bem famoso. Essa fama advém por ser a esteira legal que trata do prazo que tem o particular para pleitear eventual direito contra a fazenda pública. Diz lá, me permitam a leitura, artigo 1º do Decreto-Lei 20.910 de 1932. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em 5 anos contado da data do ato ou fato do qual se originarem. Veja que o decreto fala em prescrição. Vamos ver que daqui a pouco isso vai gerar um conflito de ideias. Vamos apreciar isso. Meu amigo, preste atenção aqui. Nós acabamos de ler o decreto 20.910 e ele fala lá que o prazo que está ali sendo estipulado de 5 anos para que o particular pleiteie algo contra a fazenda pública é um prazo prescricional, é um prazo de prescrição. E o STJ e também o STF fala lá que esse prazo para que o Tribunal de Contas analise a legalidade do ato de concessão de aposentadoria, reforma ou pensão é um prazo decadencial, de decadência. Nós sabemos a diferença entre prescrição e decadência, tão comentada aí no nosso direito, especialmente no direito civil. Vamos verificar isso? Vamos lá, ver a diferença. Quando a gente fala em prescrição, você perde o prazo em razão da prescrição, significa que você perdeu o direito à pretensão. Isso, mais traduzido ainda, significa que você não tem mais o direito de requerer que o judiciário analise o seu caso. Quando você for entrar na justiça para analisar um eventual direito que tenha sido violado, você não tem mais o direito de requerer que a justiça analise esse caso para você. Na decadência, você perde o direito material, o próprio direito. Ainda que a justiça analise, você terá perdido o seu direito material. E se não há direito material, você não tem nada que requerer na justiça. Vimos então que tanto prescrição quanto decadência estipulam um prazo para que você manifeste o seu desejo de ter atendido a análise da justiça quanto ao seu direito eventualmente violado. Ocorre que na prescrição você perde o direito de requerer esse pedido na justiça e na decadência você perde o próprio direito material. Bom, e feitos esses breves esclarecimentos, nós retomamos então a análise de mérito do nosso julgado. A jurisprudência do STJ, ela vinha marchando firme no sentido de que, por se tratar de um ato administrativo complexo, o ato de aposentadoria, ele não se aperfeiçoa sem que o TCU analise a legalidade da aposentadoria concedida pelo órgão de origem do servidor. Esse prazo entre o ato de concessão da aposentadoria pelo órgão de origem e a análise pelo TCU, esse prazo de decadencial, ele não corria, ele não estava em curso. Então, para o TCU, não havia decadência. Sempre que fosse analisar a qualquer tempo, ele estava apto a fazê-lo, porque o servidor teria que ficar aguardando infinitamente, sem nenhum prazo estipulado. Então, o prazo entre a concessão da aposentadoria e a análise pelo TCU não estava sujeito ao curso natural. Como vimos aí, a jurisprudência do STJ seguia
bem consolidada no sentido de que o TCU não tinha um prazo estipulado para analisar a legalidade da aposentadoria. Ocorre que o STF, aqui ao decidir no recurso extraordinário número 636.553, originário do Rio Grande do Sul, nesse recurso extraordinário, o STF ele decidiu, consignou e consolidou com decisão de plenário que o TCU estava assim sujeito a um prazo para análise da legalidade. Por quê? Ficar infinitamente o particular, o servidor aposentado, aguardando a análise do TCU para só então ter como definitiva essa decisão, ele aguardar, o particular aguardar isso infinitamente, trazia insegurança jurídica. E para combater isso, o STF decidiu por estipular um prazo ao TCU para fazer a análise dessa legalidade. Invocou ainda o STF, o Supremo Tribunal Federal, nessa decisão, nesse recurso extraordinário, invocou ainda o princípio da isonomia. E por que isonomia? Bom, porque o particular, para pleitear algo em desfavor da fazenda pública, ele tem um prazo prescricional de 5 anos, previsto aqui na lei que acabamos de citar, no Decreto-Lei 20.910 de 1932, prazo prescricional de 5 anos. Aqui, nesta análise feita pelo STJ, e que também já fez o STF, no recurso extraordinário que acabamos de citar, o prazo é de decadência, prazo decadencial. Como é que foi possível, então, aplicar uma legislação que fala em prescrição sobre um prazo que é de decadência? Isso foi feito com base na analogia. O STF invocou a analogia para aplicar sobre um prazo decadencial um prazo legal de prescrição. Em nome ainda da isonomia, voltamos a repetir esse assunto. E então, o STJ, a partir dessa decisão do STF, nesse recurso extraordinário que acabamos de citar, o STJ, ao decidir no presente recurso especial que estamos analisando, ele mudou a sua jurisprudência, ele realinhou, ele fez uma readequação, passando então a admitir os mesmos termos já decididos pelo STF, ficando então os tribunais de contas com o prazo decadencial de 5 anos para a análise de legalidade das concessões de aposentadoria, reforma ou pensão. Esse prazo de 5 anos decadencial, ele começa a contar a partir do momento em que o processo de aposentadoria, reforma ou pensão é entregue no respectivo tribunal. Quando o Tribunal de Contas recebe esse processo, a partir desse instante começa a contar o prazo decadencial de 5 anos para análise de legalidade, sob pena de aperfeiçoamento automático. E então, mesmo que contenha lá algum vício na concessão, vício de legalidade, na concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, ele passará a ser tido como legal porque venceu o prazo de 5 anos. Visto tudo isso, então a gente consegue então perceber a resposta ao nosso questionamento inicial. Lá, lembramos do nosso questionamento? Lá no início, o questionamento principal que fizemos, o núcleo do nosso julgado, para saber se o prazo decadencial de 5 anos incide sobre os tribunais de contas para análise de legalidade da aposentadoria, reforma ou pensão? Muito bem. As decisões tomadas pelo STF e pelo STJ, que acabamos de mencionar, respondem a esse questionamento, ficando então os tribunais de contas, sim, sujeitos ao prazo decadencial de 5 anos para análise de legalidade do ato de concessão da aposentadoria, reforma ou pensão. Meus amigos, e ainda aqui um ponto a título de curiosidade. Nós vimos que o Decreto-Lei 20.910, ele trata lá de um prazo prescricional, que tem o particular para pleitear direito junto à Fazenda Pública. E o caso analisado, tanto pelo STF quanto pelo STJ, fala num prazo decadencial. Os tribunais de contas têm um prazo decadencial de 5 anos. E essa lei, o Decreto-Lei 20.910,
ele foi aplicado a esse caso por analogia. Como é que é isso possível? O que permite isso? O juiz faz isso se ele quiser, a qualquer tempo, por sua conta e risco? Sim, ele faz, mas não por sua conta e risco. Ele faz porque há uma previsão legal para isso. Lá na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Me permita aqui a leitura lá do artigo 4º. Olha só. Artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. Então, o juiz não pode simplesmente dizer: eu não posso analisar e decidir esse caso porque não há lei que regulamente isso. Ele não pode oferecer como resposta uma negativa da prestação jurisdicional. De forma alguma. Apresentado o caso concreto, o juiz tem que analisar e decidir. Para isso ele está amparado aqui. Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Ainda que existam lacunas na lei específica sobre o assunto, o juiz não pode alegá-las. Há uma lacuna na lei, não tem lei que trata do assunto, não vou decidir. Não é assim. Ele tem que decidir. Aquela famosa frase muito comum no meio jurídico, nas comunidades jurídicas, de que o juiz diz: dê-me o caso e eu lhe darei o direito. Por quê? Porque ele não pode se negar a decidir. Ele tem que buscar leis que se aproximem do caso essas leis não existam de forma específica, e aplicá-las por analogia. Meus amigos, e para vocês que estiveram conosco neste vídeo, que mergulharam conosco neste assunto, eu te agradeço pela sua companhia, espero que tenha gostado do vídeo, que tenha gostado dos esclarecimentos que fizemos paralelamente ao assunto principal, e que isso te seja útil, que isso lhe valha muito na hora da sua prova, do seu exame, do seu concurso. Boa sorte a todos e fiquem com Deus.